Olá, investidor, seja bem-vindo aqui a esse conteúdo em que eu vou mostrar para você que a renda fixa não é tão segura assim. Inclusive, eu vou te mostrar todos os riscos que ela possui para você ficar atento, para você se proteger em relação aos seus investimentos. Bora lá para o vídeo. Bom, antes de mais nada, eu quero te deixar aqui um presente que vale mais do que dinheiro, um bônus realmente, em forma de conhecimento. Esse conhecimento é através da planilha que eu utilizo para controlar a minha vida financeira, meus investimentos e vários clientes, investidores que eu conheço, a utilizam também e ela serve muito bem para você planejar através de uma rentabilidade, você escolhe 10%, 12%, 13%, a rentabilidade que você quiser para uma carteira e o investimento que você quiser fazer ou de uma vez ou mensalmente, para você entender em quanto tempo você vai conseguir atingir o seu objetivo, o seu sonho. Então, é uma planilha para você se programar e você investir através dela. Para mim, é uma ferramenta essencial. Não consigo ficar sem ela. Eu utilizo ela praticamente todos os dias. E agora, bora lá para a renda fixa. Bom, para mim, o maior mito, a maior inverdade que existe em todo o mercado financeiro é que a renda fixa ela é fixa. A renda fixa não é fixa de forma alguma. A renda fixa oscila. Tem muita chance de você ganhar muito dinheiro com a renda fixa também. Não é só pouco rendimento. Também tem muita chance de você perder muito dinheiro com a renda fixa. Na verdade, a renda fixa deveria se chamar renda de crédito, renda de empréstimo, todos os nomes menos renda fixa, porque esse nome não condiz com a realidade. E ela possui alguns riscos que eu posso citar aqui. E o principal risco é o risco de não receber o seu dinheiro. Você pode até imaginar que isso possa acontecer na renda fixa, mas esse risco é muito mais eminente do que você imagina. Esse risco é chamado de risco de crédito. O risco de não receber o seu dinheiro, para que você possa se eximir mais, se proteger mais contra ele, você deve se fazer principalmente 3 perguntas. Para quem você está emprestando o seu dinheiro? Há alguma chance dessa pessoa te dar algum calote? E a terceira pergunta, essa pessoa está me dando alguma garantia de que vai pagar o meu dinheiro? Tem alguma garantia real ali? Algum negócio, alguma fábrica da empresa? Alguma garantia como o FGC que vai garantir que ele vai arcar com o meu dinheiro? Se não existir, se não responder essas 3 perguntas de maneira bacana, legal, do ponto de vista que você busca, fuja dessas empresas, fuja até do governo, se for preciso, até dos títulos públicos, se você achar que não tem a chance de arcar com as dívidas com você. E aí, falando de empresas, de títulos públicos, né, é importante te apresentar que tem 3 classes. Né? Os títulos públicos, você empresta o dinheiro para o governo, o crédito é com o governo, né, o empréstimo é com ele, o bancário, que você empresta para um banco, e o privado, que é para empresas que não são bancárias, que são privadas, como o próprio nome diz. Aí a gente está falando de CRA, CRI e debênture. E além desse risco que eu mencionei com você, existem outros 3 ou 4 riscos fundamentais que é importante que você entenda na hora de você investir na renda fixa. O primeiro deles é o risco pela marcação a mercado. A marcação a mercado funciona da seguinte forma. Imagine que aconteceu uma guerra aqui no Brasil. O pior exemplo de todos. Poxa, se você comprou um título pré-fixado para 2050 pagando 15% ao ano e você quiser vender esse título no mercado financeiro, imagine que você pegou 100 mil reais. Provavelmente você vai conseguir vender por 50 mil reais, 20 mil reais. O prejuízo vai ser enorme. Por quê? Por causa do risco Brasil de não arcar com os seus credores. Então isso faz com que você, ao querer se desfazer de um papel com vencimento longo, você saia com um grande prejuízo na hora de você vender. Já imagine que você comprou um novo título do Brasil, o Brasil estava em guerra, e esse título estava pagando lá 30% ao ano. Só que aí o Brasil terminou a guerra, o Brasil entrou aí no G5 da economia mundial, nem existe esse G5, mas entrou nos 5 maiores PIBs do mundo, a economia está voando, está indo de vento em popa. O que acontece? O contrário. Acontece de você poder, né, vender o seu título por um valor muito maior do que aquele que você contratou. Às vezes pelo dobro, pelo triplo, quádruplo. Você pegou 100 mil, você consegue ganhar mais 100 mil ali só por vender esse título que você tinha. Por quê? Porque o risco do Brasil diminuiu. Essa é a marcação ao mercado.
Então esse é um risco que está iminente para todos os títulos, com exceção dos títulos bancários ali, CDB, LCI, LCA, esses aí não tem esse tipo de marcação. Se você vender, você vai vender com prejuízo, se você vender antes do prazo, a menos que seja aqueles tipos de liquidez diária. Aí são feitos para isso mesmo, para nunca ter prejuízo. Outro risco é o chamado risco de liquidez. É você colocar uma debênture, um CRA, um CRI, algum papel de renda fixa para vender, seja ele qual for, e não encontrar comprador, não achar que quem compra, quem adquire esse investimento de você. E isso pode acontecer para qualquer um dos investimentos. Título público, CDB, LCI, LCA, qualquer um. Pode colocar lá em algum momento e não achar comprador, simplesmente porque o seu papel, o seu ativo não é atrativo. Então as pessoas não vão querer comprar. E o último que eu posso mencionar aqui, entre vários outros, é o de reinvestimento. Fechando aqui os principais, o de reinvestimento é atrelado a isso. Você não comprar um papel, uma renda fixa boa, e aí não encontrar mais papéis bons, rendas fixas boas iguais àquelas que você tinha comprado lá no início. E aí você fica defasado. Imagine que você comprou um Tesouro Selic com a Selic a 14% ao ano. Depois ela cai para 2% ao ano. Poxa, você não vai ter essa possibilidade de achar papéis a 14% ao ano mais. Já era. A Selic já caiu, já foi. Então você perdeu essa oportunidade de comprar papéis com uma alta rentabilidade. E para te falar um pouquinho mais sobre isso, sobre papéis bons para você comprar, para você eximir-se mais do seu risco, vou te mostrar um fator muito preponderante na hora de você analisar todos os papéis de risco na sua corretora. Esse aqui é o chamado rating. Existem várias escalas de rating, essas três aqui são as principais no mundo inteiro, as mais utilizadas, as mais difundidas, e elas vão desde D até a letra AAA, o chamado AAA. Você já ouviu falar de profissional AAA, empresa AAA, renda fixa AAA? É que é de mais alta qualidade que existe. Para você ter ideia, ali abaixo do B, eu nem recomendo que o investidor aplique. Já é considerado grau especulativo. No B ali para baixo, não é recomendado que o investidor compre nenhum papel. Entrou no grau especulativo, já era. A menos que seja um triple B+, um triple B, no mínimo um triple B-. A partir do triple B- já fica muito arriscado aplicar em qualquer papel. Então fuja desses papéis. Geralmente são os papéis que pagam a mais alta rentabilidade de todos eles, mas é um grau totalmente especulativo ou até uma vulnerabilidade muito alta de pagamento para que as pessoas não recebam. Então fuja desses papéis aí a qualquer custo. Então sempre que você entrar lá na página da sua corretora, for achar algum papel, principalmente os de crédito privado, você vai encontrar todos eles com qual é o rating. Alguns nem tem rating, esses aí corra fora, nem chegue perto. Os papéis de crédito privado, debênture, CRA, CRI, todos eles devem mostrar ali qual o rating de cada um, qual é a escala de segurança de cada um para você aplicar. Procure sempre o AAA. Um exemplo é a Americanas. A Americanas era um AAA. E veja o que aconteceu, né? E era um AAA. Imagine se não fosse o risco que corríamos. E agora, eu quero te deixar mais algumas dicas muito valiosas. Além daquelas perguntas, de todos esses fatores que eu coloquei para você analisar, se faça também sempre 3 perguntas. Procure essas respostas, seja com você, que seja com a empresa, que seja no mercado, as informações. Quais são os fundamentos dessa dívida para que a empresa vá pagar você? É para expandir? É para pagar mais dívida? Para quê? Por que ela está pegando essa dívida com você? Por que essa taxa que você está pegando às vezes está tão alta assim? Outra pergunta relevante, esse setor, ele está favorável no momento da economia? Esse setor está bacana no momento da economia? Ou esse setor está ruim, está mal? Como é que está a empresa? Eu aposto que se fosse uma pessoa, você avaliaria todos esses critérios aqui que eu estou falando para você. Se você emprestasse uma pessoa para daqui 5, 6, 7, 10 anos, ela fosse só te pagando aos poucos, você com certeza ia avaliar tudo isso aqui. Outro fator preponderante é avaliar se essa dívida está em algum órgão regulador, ou se não tem nenhuma regulação, se não tem cobertura do FGC. Qual que é a cobertura disso? Garante que vai ser pago ou não. Outra opção que eu dou para você é que aplique então no fundo de renda fixa, se você achar que não vai ter esse tempo de acompanhar ali a empresa, se ela está honrando, se ela não está honrando, como é que está o desempenho dela, se ela está indo bem ou não. Se fosse uma pessoa, você faria isso com certeza se você emprestasse dinheiro para ela.
Então, se você não tem esse tempo, aplique em fundo de renda fixa. O fundo de renda fixa vai fazer essa gestão para você. Porém, tem que se tomar também alguns cuidados nos fundos de renda fixa. Avalie muito bem, também vai ser preciso estudar muito bem o fundo de renda fixa. Só que se a gestora for muito boa, muito capacitada, for de muito renome aqui no mercado nacional, você tem uma segurança extra. Claro, você vai pagar uma taxa de administração, taxa de performance, você está abdicando dessa gestão, desse seu tempo, para uma equipe fazer isso. Mas é necessário que você também acompanhe esse fundo ao longo do tempo. Se esse fundo não estiver desempenhando bem, você troca de fundo. A vantagem é que aqui você não vai correr o risco de colocar todos os ovos na mesma cesta, de aplicar só em uma empresa, emprestar só para uma empresa. Está aplicando num fundo, e esse fundo vai diversificar em várias e várias dívidas diferentes. Então vai te trazer essa segurança extra. E além disso, eu quero te trazer uma imagem que ilustra muito bem esse risco da renda fixa. Essa é uma imagem de 0 e 1, né? Até uma imagem engraçada, lembra aí o filme Matrix, um filme que eu adorava, de uns e zeros. Os zeros poderiam representar os defaults que a gente fala no mercado financeiro, quando as empresas não arcam com suas dívidas. Já os uns seriam os pagamentos concretos de todas as suas dívidas, os rendimentos pingando ali na sua carteira até o final do prazo. E para mim essa imagem resume muito bem o que são as rendas fixas, porque para mim as rendas fixas são um risco totalmente binário. Ou você recebe totalmente o valor que você aplicou se você levar até o final, ou pode acontecer um problema, um default que a gente fala, e você acabar tendo algum prejuízo e as empresas não arcando nada. Claro, pode ser que você saia no meio do tempo e saia na marcação a mercado que a gente mencionou, e aí você tem apenas um prejuízo intermediário ou até um lucro também. Mas, na maioria das vezes, como o investidor que investe na renda fixa pretende levar até o final do papel, até o vencimento do papel, está sujeito aí a um risco binário. Diferente da renda variável, né, que uma ação pode cair 1%, subir, você está sempre antenado nas notícias disso aí. Sempre, é impossível não estar. E aí você acaba vendendo essas ações quando elas caem demais. Já que é um risco totalmente diferente, né? Só tem duas possibilidades. E agora eu quero te mostrar também um gráfico que ilustra muito bem o risco-retorno dos ativos. Esse é um gráfico que mostra que várias e várias classes, a classe da poupança, Tesouro Selic, em relação ao risco-retorno. As emissões bancárias, né, são rendas fixas aqui ainda, depois o crédito privado, debênture, CRA, CRI, depois vem os fundos imobiliários, ações, private equity, que é um risco maior porque são empresas grandes, mas que ainda não estão listadas na bolsa, depois vem as criptomoedas. Veja que a renda fixa está listada aqui no gráfico de risco-retorno junto com as rendas variáveis. Então, claro, é um risco menor, mas existe sim risco de se investir em renda fixa. Então eu espero ter te alertado, ter te protegido para que você faça boas decisões e bons investimentos. Então, se você gostou do conteúdo, compartilhe, se inscreva aqui embaixo, mostre para mais pessoas, que assim você vai me ajudar e vai ajudar essas pessoas também a se protegerem e investirem melhor. Então te vejo no próximo vídeo e excelentes negócios para você. Até lá!